Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo o vídeo aí a pedido de vocês, o vídeo do Só para Animes, Tensura, Raça Humana e suas classes explicados, o That Time I Got Reincarnated as Slime. Nem sei se eu falei certo, mas tá aí. Quando a gente não entende inglês, a gente imita o máximo possível, né? Então bora ver aí, né? Vamos ver como que tá esse vídeo aqui. Vamos ver o quão incrível de fato vai estar, hein? Bora lá! E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje darei uma geral sobre a raça humana e os estágios evolutivos da raça em si e outras informações sobre eles também, de Tensei Shitara Slime. Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Só para Animes. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Antes de mais nada, vamos começar com uma pequena história sobre a raça humana. Quando o mundo foi criado pela primeira vez pelo rei dragão Veldanava, era apenas um mundo vazio. Ele realmente gostou do mundo que ele criou, mas achou chato e estagnado. Então ele criou o ser conhecido como o Ancestral Divino. E esse ser receberia o nome de Twilight Valentine. O Ancestral Divino foi então encarregado por Veldanava de criar seres interessantes para habitar no novo mundo que ele criou. Assim, através de inúmeros testes de experimentos, o Ancestral Divino foi capaz de criar várias as raças que veríamos no mundo de Tensei Shitara Slime. A mais antiga dessas raças foram os vampiros, humanos superiores e os elfos superiores, que o Ancestral Divino criou. Analisando seu próprio corpo, ele também criou 3 figuras proeminentes para liderar suas respectivas raças e ajudá-los a se espalhar por esse novo mundo. As 3 figuras eram um humano superior chamado Jarril, a vampira Ruminas Valentine e a elfa superior chamada Sylvia Elu. Agora, para o humano superior Jarril, ele acabaria por estabelecer uma das primeiras e mais poderosas civilizações humanas que já existiram, chamado de o Grande Império Mágico. Ele então se daria o título de Grande Mago Jarril, e através do Grande Império Mágico, a humanidade foi capaz de prosperar. Mas a civilização dos humanos superiores acabaria tudo quando Jarril decidiu guerrear contra os vampiros e os elfos superiores. Porque a guerra durou 100 anos e, querendo acabar com a guerra, Jarril então invocou o Primordial Vermelho Rogue, um dos demônios mais antigos, para ajudar a derrotar seus inimigos. O Primordial Vermelho completou o pedido de Jarril, mas para pagar o pagamento ele eliminou completamente todo o Grande Império Mágico. Após a queda de sua civilização, os humanos superiores restantes se espalharam pelo mundo e gerações depois, seus descendentes se tornariam a principal raça humana que vimos nos dias atuais. A humanidade só conseguiu se recuperar graças ao conhecimento do Grande Império Mágico, que conseguiu sobreviver. No entanto, a humanidade atual nunca seria capaz de alcançar as mesmas alturas que antes, por causa de Veldanava. A razão foi que ele cresceu para amar a humanidade, e depois de testemunhar a queda dos humanos superiores, ele percebeu que eles acabariam se destruindo. É por isso que ele encarregou aos anjos primordiais, Dino, Garcia e Pico, para viver no mundo humano e monitorá-los, enquanto adicionalmente pede ao primordial vermelho, que agora se chamava Gai, para se tornar o inimigo da humanidade. Gaia então criou os Lordes Demônios, e eles essencialmente usarão o medo para repreender a raça humana, quando ele tornou-se arrogante e esmagou qualquer um que se tornasse muito poderoso. É claro, não querendo que o Gai e os demônios morressem.
O herói escolhido, o verdadeiro herói, foi criado por Veldanava para servir como um impedimento para eles. O equilíbrio de poder entre os heróis e os Lordes Demônios foi capaz de manter a paz entre as outras raças. Esse sistema era basicamente o que impedia a humanidade de se destruir e permitia que eles prosperassem até os dias de hoje. Agora que falamos sobre as origens da raça humana, vamos falar sobre os traços ou características gerais deles. Para começar, os humanos são muito diferentes das outras raças, de várias maneiras, e por padrão os humanos não têm magias internas em seus corpos, o que significa que eles não podem produzir suas próprias magias, como os monstros ou criaturas mágicas. E por causa dessa fraqueza, a maioria dos humanos, sua raça é bastante fraca para a quantidade excessiva de magias. Humanos normais serão incapazes de suportar altos níveis de magias e sofrerão envenenamento mágico para superar isso. Os humanos podem aprender magia para manipular os Manchesters ao seu redor ou aumentar seus próprios poderes sagrados para aumentar sua resistência mágica. Mas é claro que nem todos os humanos têm habilidade e talento para fazer isso. Então, a maioria dos assentamentos humanos ou cidades dependem apenas de barreiras para reduzir as habilidades mágicas a um nível que seja seguro para os humanos. E a única coisa boa de não ter magia interna é que os humanos não serão afetados por lugares de baixa magia ou sucumbir a técnicas ou habilidades que afetam o uso de magia. Essa também é uma das razões pelas quais os humanos podem ter quantos filhos quiserem. Porque eles não precisam se preocupar em ter uma morte mágica após o parto. Também os nomes são comuns para os humanos, porque o processo de nomeação não tem efeito sobre eles, ao contrário de monstros ou criaturas de bombas mágicas. Além disso, os humanos também são imunes ao atributo sagrado, como a raça ferida, que disse que graças ao quão criativos e adaptáveis os humanos são, eles conseguem desenvolver muitas maneiras de superar suas fraquezas. Por exemplo, usando o conhecimento passado do grande império mágico, os humanos são capazes de realizar magia sagrada e até aproveitar os poderes dos espíritos para ajudá-los a usar sua compreensão de espíritos de engenharia espiritual. Os humanos podem usar espiritrões para criar vários itens mágicos infundidos, ferramentas ou equipamentos. Agora, além de que os humanos também usam e desenvolvem vários tipos de técnicas de artes, realizadas manipulando melhor a aura inata do usuário, ao contrário das habilidades que a maioria dos humanos usam. A seguir suas vidas sem sequer adquirir artes é algo que pode ser obtido por qualquer humano, com treinamento e esforços suficientes. Além disso, os seres humanos são criaturas sociáveis e frágeis, por isso costumam ficar em grupos e estão mais inclinados a trabalhar juntos para alcançar seus objetivos. É por isso que os humanos desenvolveram a magia da legião, que lhes permite usar os números ao seu favor contra inimigos mais fortes. No entanto, eles são ameaças que os humanos não podem nem esperar contestar. É por isso que as nações humanas geralmente realizam rituais de convocações ilegais para trazer outras pessoas poderosas ao mundo, na esperança de convocar aqueles que podem se tornar seu protetor e herói. Porque a maioria das pessoas são bem-sucedidas. Eles são invocados com sucesso. Muitas vezes possuem uma habilidade única e imensa quantidade de magias, os tornando muito mais fortes do que os humanos médios desse mundo. Mas além de convocar outras pessoas para ajudá-los, os humanos também se alinham com algumas das outras raças, principalmente os elfos, hobbits, anões e outras criaturas do tipo balsa. Agora, existem algumas raças que os humanos são hostis e eles principalmente os classificam como monstros, independentemente se eles têm consciência ou não.
como goblins, lizardoman, lobo, orc e mais alguns como as raças de vínculo mágico como os vampiros, gigantes, ogros e demônios. É um pouco complicado porque os humanos não são exatamente hostis em relação a eles. É mais como todos os humanos temem e cobiçam seu poder. Também as almas humanas são bastante valiosas por causa de sua força de vontade e espírito insanamente fortes. É por isso que criaturas de bombas mágicas, como demônios, costumam usar almas humanas como fontes de energias para se tornarem mais fortes. Tendo dito que os humanos são criaturas inerentemente fracas, quando comparadas à maioria das raças no mundo de Tensei Shitara Slime. Por quê? Ao contrário das formas de vida semi-espirituais ou totalmente espirituais, os humanos estão presos por seus corpos físicos. E o que quer que aconteça com seus corpos físicos resultará principalmente em morte. Por ser puramente físico, também é a razão pela qual os humanos só podem viver até cerca de 100 anos, o que é considerado uma borracha curta e intensa. Mas existem maneiras de que os humanos superaram essa fraqueza, ultrapassando seus próprios limites e evoluindo para uma existência superior. Então agora, vamos passar pelos diferentes estágios evolutivos da raça humana. Começando no nível básico, temos humanos normais e há 2 estágios evolutivos depois disso. E já que sabemos sobre os humanos normais que eu acabei de citar agora, vamos pular para o próximo estágio. O próximo estágio evolutivo para a raça humana é conhecida como iluminada ou sábio, dependendo da tradução. No nível do sábio, eles são considerados os guardiões da humanidade e estão lentamente se tornando pessoalmente conectados à voz do mundo. Basicamente significa apenas que sua expectativa de vida aumentou muito. Sua resiliência é maior e eles se transformarão em uma forma de vida semi-espiritual. Agora, as condições para evoluir de um humano normal para um sábio são muito obscuras, mas parece que aqueles que conseguem se tornar um sábio geralmente experimentam alguma forma de treinamento intenso ou situação de vida ou morte. Sua força de vontade e espírito também se tornam mais fortes, tornando mais difícil ser afetado por inimigos ou até mesmo ter seus espíritos destruídos. É por isso que as pessoas que atingem o nível de sábio possuem enormes poderes, tendo seus poderes físicos e magia de controle se fortalecendo muito, além do que um humano normal pode fazer. Mas apesar de sua patente alta em habilidades, suas habilidades reais ainda variam e dependerão da pessoa no tipo de equipamento que eles usam. Mas em termos de poder bruto, os sábios são capazes de rivalizar facilmente com lordes demônios. E todos os sábios possuem pelo menos uma calamidade para o nível de ameaça, de classe de desastre. Imagina, né? Claro que eles têm que Alguns ter uma... exemplos de humanos onde se tornam sábios são Adalma, quando ele ainda estava vivo, o Mago Gadra, Renata antes de seu despertar e vários membros dos 10 grandes sábios. Pra eles poderem bater de frente Mas com alguns seguindo em lords frente, demônios, né? os santos Ter esse são equilíbrio. o próximo estágio evolutivo para a raça humana e é considerado o nível mais alto que um humano pode alcançar. E assim como um sábio, as condições para se tornar um santo são desconhecidas, mas não parece que seja algo que possa ser obtido apenas treinando. As únicas vezes em que os humanos foram mostrados evoluindo para santos estão fazendo coisas intensas quando se deparam com adversidades extremas ou momentos altamente emocionantes. Também existem casos especiais em que os sábios podem usar outros assuntos para se tornar brevemente um santo, como quando Renata usou os armamentos dos Espíritos Santo para aumentar seus poderes ao nível de um santo. No entanto, quando alguém é capaz de realmente se tornar um santo, isso significa que eles têm uma força mental e força de vontade muito fortes, dando a eles uma chance melhor de manifestar suas próprias habilidades finais. Além de suas habilidades, os corpos começarão a se transformar em uma forma de vida totalmente espiritual.
Mas o processo em si é muito lento, pois leva tempo para os corpos material e espiritual se fundirem completamente, ao contrário de monstros ou criaturas mágicas que podem evoluir instantaneamente. Outra desvantagem é que um santo recém-despertado não seria uma grande ameaça em comparação com um monstro recém-despertado ou criatura de bomba mágica, porque eles exigem tempo para compreender adequadamente novos poderes. Também a diferença de evoluir para um santo é que o corpo e a aparência humana permanecerão os mesmos, embora eles tornam-se mais jovens depois de evoluir. Quando alguém completa sua evolução para um pecado sobre o qual eles terão controle total, e seus corpos como uma forma de vida totalmente espiritual. Eles então não precisarão de comida, água ou descanso, embora ainda possam comer ou dormir, simplesmente por causa de seus hábitos anteriores. Agora, em termos de poder, os santos são iguais a um verdadeiro Lorde Demônio despertado, e o nível de ameaça de um santo está na classe de desastre, ou nível de super desperto, com um valor de mais ou menos de existência de 1 milhão. Como exemplos de santos, temos Renata Sakaguchi, Yuki Kagurazaka, o Imperador Rudra, Tatsuya Kondo, Danada e vários membros do Império Oriental, e alguns guardas imperial. Eu mencionei antes que existem apenas 2 fases evolutivas para os humanos, mas no volume 16 da Light Novel foi mencionado um termo como Shinji, que em português significa recém-chegado, e uma vez que eu não sei se esta é a próxima fase evolutiva do santo ou qualquer outra coisa, por isso vou apenas referir ele aqui. Mas o que vocês acham que Shinji é? Deixem aí nos comentários suas opiniões. Então, de qualquer maneira, há outros assuntos para os humanos aumentar seus poderes também, sem ter que evoluir para um sábio ou santo. Por exemplo, uma pessoa pode optar por abandonar sua própria humanidade e usar vários métodos para se transformar em monstros, magins ou híbridos humanos para estender sua vida e poder. Mas mesmo assim a taxa de sucesso varia muito, e se forem bem-sucedidos, eles também correm o risco de serem excluídos ou caçados por outros humanos que os veem como abominações. Um bom exemplo de um humano se tornando um magin é Miura, que se tornou um depois que ela conheceu Clayman. Então, seguindo em frente, há uma última coisa que eu queria passar, e isso é a classe de herói escolhida ou verdadeiro herói do mundo de Tensei Shitara Slime. Essencialmente, um herói é considerado a contraparte direta dos Lordes Demônios, e ambos estão ligados pela causalidade com suas fontes de poderes, sendo as mesmas do Espírito da Luz e do Espírito das Trevas. E bom, como uma pessoa pode alcançar a classe de herói? E bem, as contrações são bastante rigorosas, porque eles não podem simplesmente confiar no talento, trabalho duro e treinamento sozinhos. Eles precisam ter um ovo de herói dentro deles, e só então eles serão reconhecidos pela voz do mundo como um verdadeiro herói. Agora, apenas ter um ovo de herói já é o suficiente para classificá-lo como um verdadeiro herói, porque funciona como semente do Lorde Demônio também. Mas para chocar o ovo de herói e despertar como um verdadeiro herói, eles tiveram que receber os endossos do Espírito de Luz. E eles têm que possuir a determinação e força de vontade para se tornar a esperança da humanidade. Porque, se eles não têm confiança e possuem dúvidas em seus corações, eles serão incapazes de acordar como heróis, como no caso de Renata, que não conseguiu acordar como verdadeiro herói, mesmo que ela tenha cumprido outros requisitos. Agora, quanto aos verdadeiros heróis notáveis, sabemos que tem o Sabre de Platina Leão Cruel, o Herói da Luz Grambel Russo, o primeiro herói Rudranan Unaska, também tem o Herói da Velocidade da Luz Masayuki Honjou e finalmente a Renata Sakaguchi. E também há uma menção especial para Chloe Albert, ou também conhecida como a heroína Cronoa, o único herói a ter 2 ovos de heróis despertos dentro dela, de nível de ameaça, calamidade e desastre. Você vê, né? Imagina o quão forte não era, né? Eles são os mesmos que os demônios que variam de calamidade à classe de desastre.
Mas para os verdadeiros heróis despertos, seus níveis de ameaças rivalizam com os verdadeiros Lordes Demônios, principalmente variando de classe de desastre a catástrofe. Então, ser chamado de herói é bastante perigoso. É por isso que, na verdade, existe outro tipo de herói. Aqueles que são burros o suficiente para se chamarem de heróis, sem saber as consequências. E eles geralmente não possuem um ovo de herói. No entanto, ser um herói autoproclamado é perigoso, porque os Lordes Demônios não são gentis com pessoas que usam mal o termo herói. E eles podem muitas vezes serem mortos se eles não forem cuidadosos. É por isso que é melhor usar o termo campeão em vez de herói, como o jovem que foi escolhido para ser um campeão, o Yomo. E também foi engraçado o suficiente quando o Gabiru realmente foi burro, ao dizer que ele é um herói na frente de Milin. Felizmente, ele não foi assassinado por ela. 勇者を名乗ったりしてはおるまいな。 Mas de qualquer maneira, Esse isso é sentiu tudo o sobre a medo raça na humana pele. e os heróis de Caraca, Twisted mano. Slime. Espero ter conseguido Nossa. cobrir tudo sobre eles. E se eu perdi alguma coisa, sinta-se à vontade para me informar nos comentários abaixo. E esse foi o vídeo de hoje. Não tem como, né, cara? Meu Deus do céu, o Gabiru é um monstro em questão de quão engraçado esse personagem consegue ser, né, cara? Não tem como. Mas mesmo assim, né, tipo, foi interessante aqui, pelo menos agora eu entendi como funciona, né, as saças no mundo do Tensei Star Slime, mais uma coisa aí que eu aprendi do anime. É um dos animes que eu acho um dos mais top, né? Que é, no caso da minha opinião, né? Dos meus gostos, é um dos mais top, é o Tensei Star Slime. Só que eu não saio, tipo, mesmo gostando muito do anime, eu não saio procurando coisas sobre eles, história, nem nada, assim, sabe? Eu assisto várias vezes e pego bastante detalhe e eu considero o anime muito top, pelo menos pra mim, muito da hora, né? Mas eu não saio procurando. Mas é interessante você ficar sabendo bastante coisa sobre o anime que você gosta, né? Porque daí você pega tanta informação que você nem sabia que tinha, né? Porque eu não sabia como funcionava a raça, né? No caso do Tensei Star Slime. A evolução meio que já sabia, né? Porque tanto vídeo eu acabei vendo, de spoiler e tudo. Então eu acabei entendendo muito como funcionam as evoluções. Claro, tem os heróis, né? Mais poderosos. Tem os Lords Demônios mais poderosos também. Em questão do Rimuru, por ser um dos mais rápidos em questão de evoluir, né? Pra um Lorde Demônio, ainda basicamente evoluir para um deus no final. Esse sim conseguiu uma evolução absurdamente grande, né? Mas também cada tipo de situação que ele teve que enfrentar, então meio que forçou a evolução extremamente rápido dele, né? Isso que eu acho muito interessante, muito foda, né? Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanha até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música, também tá reagindo, beleza? Vou indo nessa. Falou, até a próxima e fui!